Meus irmãos, será que de fato a gente trata a palavra de Deus como ela é? Veja só, quando a gente está conversando com alguém, se essa pessoa desvia o olhar, desvia a atenção, a gente já fica irritado. Você está conversando com a pessoa, aí do meio da conversa, a pessoa tira o celular. A pessoa começa a brincar com uma criança. A pessoa sai e larga você falando sozinho. Já pensou como se Deus se sente? A palavra de Deus, veja o que o Evangelho falou, ela é semeada, mas a atenção nossa não é que Deus está falando com a gente. A gente não dá a devida importância à sua palavra, achando que é simplesmente uma palavra humana, é uma historinha do passado, é uma historinha contada para a gente tirar a lição de moral da história. Mas quando termina, por exemplo, a primeira leitura, é dito palavra do Senhor. Quem falou foi Deus. E essa palavra de Deus, ela é uma palavra viva. O que significa? Que ela não é algo do passado, ou algo para a gente fazer um entendimento. Não, é Deus falando com a gente. Ele está falando com a gente. Quando você vem para a missa, você vem cheio de preocupações, cheio de coisas no seu coração, e você quer uma palavra. E Ele fala conosco. Mas facilmente a gente está distraído, olhando o celular, conversando, levanta, sai, vai tomar água, vai. Já pensou se fosse alguém fazendo isso com você? Você conversando com a pessoa e a pessoa se levanta e sai, larga você falando sozinho? Você pede ajuda para um amigo, aliás, um amigo pede sua ajuda. E você pega e começa a falar para ele, você faz assim, ó, fala com fulano, pede para ciclano, faz assim, assim, assado. Aí no meio que você está falando assim, ó, faz assim, a pessoa arranca o celular e começa a conversar no celular. Ou a pessoa vai tomar água. Você vem querendo que Deus te dê uma palavra, você vem querendo que Deus resolva as situações da sua vida, mas o nosso coração está tão disperso, a gente não ouve o que Deus fala. E aí quando chega durante a semana, a gente fala assim, Deus não me escuta, Deus não fala comigo. Meus irmãos, Deus já falou com você hoje. Essa palavra, a palavra de Deus, ela é viva. Ele já falou algo para você hoje. Mas se eu estou distraído, estou prestando atenção em outra coisa, estou brincando com criança, estou isso, aquilo, outro, veja, a palavra foi embora. E aí não adianta culpar Deus. É nessa hora que a gente está concentrado. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, escuta a palavra, escuta o que eu estou falando. As nossas inquietações, Ele responde. As nossas dúvidas, os nossos medos, Ele responde. Mas se eu escolhesse alguém, por exemplo, para perguntar, pense assim em você. Se eu chegasse e perguntasse assim para você, fale com as suas palavras o que Deus falou na primeira leitura. Da onde foi tirada a primeira leitura? O que Deus falou na segunda leitura? Fale com as suas palavras o que Deus falou na segunda leitura.
E aí eu fico, Deus não fala comigo, Deus esqueceu de mim, Ele fala, gente. Ele fala, mas a gente não presta atenção, a gente não escuta. Qualquer coisa é desculpa para a gente não escutar, para a gente não prestar atenção na palavra dele. Só que na hora da palavra, justamente é a hora que ele nos cura, é a hora que ele nos exorciza, é a hora que tem a mudança de vida. Quando apresentava, por exemplo, um doente para Jesus, ele não curava a pessoa por telepatia, ele curava pelo uso da sua palavra. Fica curado, seus pecados estão perdoados. Quando ele exorcizava alguém, ele exorcizava pela sua palavra. Mas se a gente não ouvir a palavra dele, como é que vai ter a cura? Como é que Deus vai exorcizar esses demônios que a gente traz dentro do coração? O diabo sabe disso. O diabo, então, não quer que você escute a palavra. Escute de verdade a palavra. Então, justamente, pode ver, é na hora da leitura, da homilia, da consagração, os pontos-chave da missa, que celular toca, que criança dá show, que passa aquela moto com o escapamento estourado, que gente fica levantando, tomando água toda hora, bate aquela porta lateral. Por que você acha? Para desviar o seu foco, para desviar a sua atenção. Mas por muitas vezes a gente mesmo acaba sendo um agente do diabo no compromisso do outro escutar a palavra. Porque veja, pensa só, se eu estou ali concentrado na consagração, olhando para Jesus Eucarístico, que está sendo consagrado ali, e de repente toca o celular, só do fato de você pensar assim, por que não desligou? Você já tirou o foco dele. Aí aquela palavra que é capaz de curar você, de exorcizar você, você está distraído porque tem uma criança fazendo gracinha na sua frente, você fica brincando com a criança, fica conversando com a comadre, fica preocupado com as coisas que vão acontecer. Eu tenho que chegar cedo hoje, fazer o almoço. Minha filha vai em casa hoje. A gente escuta cada uma, a gente toma cada lavada por conta da palavra de Deus, por conta que a homilia demora, e aí atrasa o meu macarrão. Eu já escutei isso aí. Deus quer libertar a pessoa, Deus quer restaurar a pessoa, e o espinho do macarrão está roubando ela dali. A preocupação com quanto vai ser o jogo, a preocupação da segunda-feira, Meus irmãos, prestem atenção. Pisou aqui, entrega o seu coração. Fala assim: eu vou para a missa e vou para estar lá, independente se vai durar 1 hora, 2 horas, 10 horas. Eu preciso estar ali com Deus, porque é ali que Ele vai me curar, é ali que Ele vai me libertar. Como é que Ele vai me libertar? Pela sua palavra. A missa tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Por que eu estou preocupado, demorando? Você está aqui, entrega, porque é a hora dele falar com você, a partir da palavra, a partir da minha boca. Mas aí, qual é o trato que a gente tem com a palavra? Total descaso. Começa, o padre já falou, gente que chega atrasado, 20 minutos de atraso, gente. Veja, a missa é 2 partes: liturgia da palavra, liturgia eucarística.
Se você não comungar dali, da palavra, você não pode comungar daqui. Como é que você vai entrar em comunhão se você não escutou o que Deus falou? Mas aí eu fico enrolando para vir na missa, fica demorando, deixa eu para sair na hora. Ah, começa às 10 horas? É 10 horas que eu saio de casa. Por muitas vezes daí eu posso estar aqui cedo, mas eu fico conversando, eu fico inquieto, preocupado com outras coisas, e Deus falando. Talvez aquilo que você vai passar essa semana, Deus já está falando para você hoje, já está te alertando hoje, mas vai passar batido e você não vai nem lembrar. A palavra acaba de ser programada e as pessoas não conseguem falar. Faz um resumo do que Deus falou. O que Deus falou hoje? O que Ele falou da primeira leitura, você lembra? De quem foi tirada a primeira leitura? Veja que só o contexto de quem é já vai dar clareza naquilo que Deus está falando. Não é assim que a gente faz na homilia? Qualquer padre faz isso. Olha, o profeta Isaías de hoje estava passando por isso, por isso, por isso. E aí quando você lê sabendo desse contexto, você entende. O que estava falando? São Paulo estava falando o que hoje? Estava preso? Estava evangelizando? Estava falando para a gente que não escutava ele? Para quem é que ele estava falando? Que bom seria, por exemplo, se durante a semana você já lesse os textos do domingo e fosse atrás de certas coisas, para quando chegasse no domingo, esse terreno, ele está preparado, ele está preparadinho para chegar, jogar semente e fazer a semente crescer. Mas além da gente não se preocupar com nada antes, ainda a maior parte das pessoas não se preocupa durante. É um descaso que a gente faz com a palavra, é uma falta de respeito com a palavra de Deus. Exteriormente, chega atrasado, a postura. Qual é a postura? Pensa só, você que tem filho adolescente, quando você vai chamar a atenção dele, ele fica com aquela postura de deboche. Como é que você fica? Como é que você fica quando você fala algo para o seu filho, para a sua filha, que você já falou um monte de vezes, não é assim? Eu estou falando grego? Eu já falei isso 1000 vezes. Mas não é esse o jeito que a gente trata a Deus? Ai, padre, Deus não fala comigo, Deus esqueceu de mim. As pessoas vêm e falam assim: padre, reza para mim para ter um discernimento, para Deus mostrar o que eu tenho que fazer. Aí tem dia que eu vou rezar e Deus fala assim: mas eu já falei, padre, ela não me escuta, ele não me escuta. A palavra de Deus, gente, não é historinha, é uma palavra viva, que vem ao nosso encontro na nossa realidade, que vem diante das nossas dificuldades, anseios, daquilo que a gente passou e daquilo que a gente vai passar. O entendimento dessa mensagem, o que ela deve fazer em nós, não precisa ser imediato. É como a semente. Deus joga, você acolhe dentro de você e está ali. Na hora da situação, da decisão, a semente brota. Responde aquilo que você está procurando. Aí por vezes as pessoas vêm na missa e ficam conversando. As pessoas acham que daqui não dá para ver. Daqui, gente, o padre vê tudo. As pessoas ficam conversando, ficam olhando o zap. Às vezes senta lá fora, sabe? Fica uma converseira lá fora. A pergunta é: veio na missa para quê? Vai embora, gente. Vai embora. Porque além de tudo está atrapalhando o outro. Está atrapalhando o outro de escutar a palavra, de ser liberto,
de ser salvo, de ser curado. O que o padre falou? Entrou, você pisou, você decidiu vir, então venha de fato. Preste atenção que vai ser uma luta para ouvir a palavra, porque, como o padre falou, o demônio não quer que você escute, e aí vai ter um monte de ação externa para travar. É moto com escapamento estourado, celular que passa, porta que bate, microfone que falha. Um monte de situação externa para você não escutar, mas por muitas vezes você mesmo é o seu inimigo para não escutar. É uma luta. Padre, mas eu não consigo, eu me distraio. Todo mundo. Mas quando você vê que distraiu e volta, é amor. Quando você viu que distraiu e volta, opa, peraí, Deus está falando. É amor. Agora, quando você não se importa, quando você tem a postura externa e interna de relaxo, Deus está falando no vácuo. Deus está falando, está querendo o seu bem, e a pessoa dispersa, pensando em outra coisa, pensando. Por isso, quando você vem, você tem que. Vou sentar. Veja que a postura na hora de escutar a palavra é sentado. Repara que na igreja não é para trazer Bíblia. Você já parou? Por que na igreja? Parece que é bom, mas não é. Porque agora é hora de escutar. Escutar. Qual é o primeiro mandamento do povo de Israel? O primeiro mandamento do povo de Israel não é amar a Deus. O primeiro mandamento tem um que vem antes disso. Escuta, Israel. Escuta. Aí é dito: o Senhor é um só. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Escuta, Shema Israel, escuta. A carta dos Hebreus vai dizer que a fé vem pelo ouvir, pelo ouvido. Você está aqui porque você ouviu de alguém. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que eu estou falando. Já pensou chegar o dia do juízo e falar assim: Jesus, eu rezava tanto para tal coisa, rezava tanto para o Senhor me iluminar em tal coisa, rezava tanto, e o Senhor nunca falou nada, e aí Deus mostrar todas as vezes que Ele falou, eu estava brisando. Como é que anda o meu coração? Qual é esse terreno? São as pedras? É um coração duro? Preocupações do mundo? A palavra só passa por mim? Não é assim? Tem vezes que a gente faz um curso, a gente faz, sei lá, na escola mesmo, passa pela escola, sabe, sem aprender nada, passa. A palavra também passa, como se fosse no caminho, que nem no caminho que foi falado. Como que é? Amanhã eu vou lembrar qual foi a leitura de hoje, o que Deus falou para mim. Amanhã eu vou lembrar o que o Evangelho falou, o que Jesus falou. Será que a gente trata mesmo a Escritura como palavra de Deus? Ou a gente trata como um livro morto? 90% trata como um livro morto. Se você, por exemplo, falasse um dia com o Papa, você falasse 2 segundos com o Papa, aquela conversa ia marcar sua vida, você não ia esquecer nunca o que você falou com o Papa. Eu fui lá e fui pedir a benção para ele, ele me deu um terço, eu falei que era do Brasil, ele falou isso, você não esquece nunca. Mas Deus é muito mais do que o Papa, gente. E Deus sabe da nossa vida, e Deus tem uma palavra para a nossa vida, mas a gente não guarda, não escuta. Qual é a atitude de escuta que a gente tem? É uma atitude
às vezes de marido que está lá assistindo o jogo da Copa, torcendo contra a Argentina, e a mulher está falando, segunda-feira devo fazer isso, ele está escutando, mas não está escutando. É assim. A gente precisa absorver a palavra, a gente precisa enxugar a palavra, é Ele falando para a gente. Aí depois não adianta virar protestante e falar, agora encontrei Jesus. Não encontrou nada, gente, porque já estava lá. Veja, católico não gosta da Bíblia, não sei quem falou. Se você vem na missa durante 3 anos, todo dia, você vai ter lido a Bíblia inteira. Qual a igreja? Sem perigo de falar besteira por aí. Mas veja, quando você vem na missa no domingo, primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho. 4 leituras. Fora as palavras que você fala, que são da Bíblia. O Senhor esteja convosco, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu não sou digno que entreis. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Santo, santo, santo. Mas às vezes a palavra passa por nós e a gente não presta atenção, e aí vem a reclamação, a murmuração. Mas Ele dá a solução e não. Qual é o momento da missa em que Deus te liberta? Qual é o momento da missa que Deus muda você? Qual é o momento da missa que Deus exorciza você? Na palavra. É na hora da palavra. Você escuta lá Deus falando, o padre falando, e aí você pega assim, vou parar de fazer isso, vou começar a rezar todo dia, vou ajudar os pobres, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. É nessa hora. Mas de novo, tudo contribui para que você não escute, inclusive você mesmo. Por onde eu passei, eu sempre falo, qualquer dia eu vou gravar o povo, sem falar nada, vou gravar o povo na hora da palavra. Você percebe que não estão ouvindo. Você percebe. Que nem o padre falou, se eu chegasse de repente e falasse assim, fala para mim de quem foi a primeira leitura, fala para mim, resuma com as suas palavras, o que falou, São Paulo falou na segunda leitura. Porque eu sei que não vão saber falar, porque você olha para a postura das pessoas e você vê que não é uma postura de atenção. Por exemplo, agora está todo mundo assim. Mas por que na hora da palavra não é assim também? A gente fica relaxado na hora da palavra. Qualquer coisinha daí serve para a gente distrair, para a gente tirar o foco, e Deus falando, e a gente lá brisando. Qual é a atitude que a gente tem com a palavra em relação a, por exemplo, a postura, como o padre falou, chegar na hora, mas o jeito de ler. A pessoa que vai ler tem que se preparar para ler. A pessoa, ela leu sem nenhum erro, mas ela leu corrido. Ninguém entendeu nada. Qual é a postura que tem o ministério quando vai fazer o salmo? Leu o salmo antes? Rezou o salmo antes? Não. Aí o que acontece? O salmo é de tristeza e está lá o salmista cantando alegre. Ou ao contrário, o salmo é alegre e a pessoa está... Falta de ler, falta de ver o que é que está sendo feito, como é que está sendo feito. Como que é o modo como eu falo as palavras. Quando você pega o texto do lecionário, ele não é que nem um livro que vai até o final da linha, né? De uma ponta a outra, ele é quebrado, que nem estrofe de música, ele é quebrado. Então isso tem um porquê, não é à toa. Qual é o porquê? A pausa, a respiração, o espera para escutar. Não é ler diretão.
vai lendo, pula para outra linha, pula para outra linha, e Jesus disse, assim diz o Senhor, olha, você dá uma pausinha ali, e aí a pessoa fala, opa, Deus vai falar, vamos ver o que Ele vai falar. Escuta, Israel, tudo isso, gente, para que a gente vá absorvendo a palavra. Mas qual é o trato que a gente tem? Leio antes, não só o leitor, como o padre falou, você em casa já sabia que hoje era o Evangelho do Semeador? Prepara o terreno. Padre, eu leio, não entendo. Por isso que tem a homilia. Aí você vai lá, vai ler, e aí leu durante a semana, nossa, não entendi nada. Mas daí você vem, o padre fala, olha, o profeta Isaías estava passando por isso, Jesus, essa palavra significa isso aqui. Você fala, agora entendi. Tem palavras que são difíceis, gente. Jesus chega a falar assim, vocês pagam o dízimo até do hortelã, falando para os fariseus. Mas quando é para ajudar os seus pais, vocês falam que é corbã. Aí você pensa assim, o que é isso? É carro? É de comer? O que é corbã? Mata o texto. Aí o que a gente faz? Em vez de procurar saber o que é, não, a gente pula para outra linha. E o significado está justamente ali, naquilo que ele está falando. Quando, por exemplo, você vai atrás e aí o padre vem e cumprimenta e fala, você fala, nossa, olha que da hora isso aqui, olha que legal isso aqui. Não tem nem que você vem na missa minha ou de outro e fala assim, nossa, olha, quantas vezes escutei essa palavra e nunca tinha prestado atenção nisso. Você acha que vem da onde? Caiu do céu isso? Que é preciso ter um respeito e cuidado com a palavra. Mas eu sei que durante a semana tem gente que nem vai se importar com nada. O que o padre fala sempre? A minha homilia demora por duas coisas. Primeiro, falta de catequese. A primeira parte da minha homilia, se você for ver, é sempre catequese, que você já devia saber. Você já devia saber, você é católico, não é? Você entra numa associação, numa torcida, você tem que saber as regras daquela torcida. Como eu sei que as pessoas não sabem, aí das duas uma, ou eu gasto tempo e faço a catequese e apanho que nem louco do próprio povo que está escutando a palavra, que demora, isso aqui. Ou a coisa mais fácil que tem é o quê? Eu chegar aqui, jogo a boia e salve-se quem puder. Já chego falando e salve-se quem puder. A segunda coisa que ela demora, porque eu sei que 90% das pessoas que estão aqui não vão abrir a Bíblia durante a semana. A hora que eu tenho para evangelizar é agora. A hora que eu tenho para convencer você é agora. Das duas, uma também. Ou eu gasto tempo, explico, falo, tento convencer você e ao mesmo tempo apanho, ou eu vou para o mais fácil, jogo a boia e salve-se quem puder. Só que daí no dia do juízo não vai ser bom para mim e nem para vocês. Já viram o padre falando? Eu tenho 1 milhão de defeitos, gente. Mas eu tenho certeza que no dia do juízo eu vou poder falar. Eu ensinei. Eu falei. O respeito com a palavra, da forma como a gente vai tratá-la durante a semana. Se Deus falou, lembra que eu dei o exemplo do Papa? Quando o Papa falasse comigo, se o Papa falasse comigo, eu ficava
Durante a semana eu tenho que ficar lembrando o que Deus falou mesmo essa semana, senão ela fica palavra morta, gente. O que vai adiantar uma palavra? Jesus falou semana passada, lembra? Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Aí na quarta-feira você é atribulado, é boleto para pagar, o dinheiro está curto, patrão pegando seu pé, o casamento daquele jeito, o filho dando problema, e aí você lá reclamando, murmurando, não sei o quê. O que Deus falou para você domingo? Bota em prática isso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Senão de novo vira palavra morta. Ou o perigo de você entender aqui e ficar aqui, como se fosse escola, sabe? Eu era assim na escola, passava a tarefa, a aula do dia, só ia abrir o caderno no outro dia, olha lá ainda. Mas meu caderno era tudo zoado, não tinha separação de matéria, era uma atrás da outra, assim, ó. Depois eu não achava nada, né? Porque eu não abri o caderno, estava fazendo tarefa. Não vou nem contar muito, senão não escandalizar o que eu era na escola. Pior que deu uma paroquiana minha, que foi professora minha. Eu já falei para ela, fica quieta aí, não vai falando muito, não. Mas a gente é assim, sabe? Anotou tudo no caderno lá, anotou, o que o padre falou, olha que legal isso aqui, fechou a missa, acabou, não lembro mais de nada, ficou, para que serviu? A palavra ela tem que trazer então essa atitude de escuta para dar fruto, para dar mudança. Não pode ser preceito, gente. Para de vir na missa somente por preceito. Há um preceito que você tem que cumprir. E o preceito é bom para aquele dia que você está com preguiça, está cansado, e você fala assim, tenho que ir. É bom o preceito. Mas veja, não se basta isso. Venha na missa porque o seu pai vai falar com você. O seu pai vai te instruir. O seu pai vai te dar uma solução para a sua situação, uma palavra para a sua situação. Por isso, escuta, presta atenção, absorva. Durante a semana, vai lembrando, vai pensando. Mas tem gente que na porta da igreja não vai lembrar mais qual foi a palavra que Deus falou. Depois não adianta, sabe, bate gente na sua porta lá com meia dúzia de versículos distorcidos e achar que não sabe nada da Bíblia, veja, se prepare como um bom católico. Católico mal formado vira protestante, protestante bem formado vira católico. Essa é a igreja, essa é a igreja que recebeu a palavra, essa é a igreja que anuncia a palavra. Mas você precisa conhecer, amar a palavra. Outra coisa, tem a Bíblia em casa, gente. Onde que você está com a cabeça que não tem Bíblia em casa? E não é para ter Bíblia de enfeite aberta lá no Salmo 90. Bíblia aberta assim não protege ninguém, não. É o cara que tem o terço pendurado lá no retrovisor. O terço foi feito para ser rezado, não é para andar no pescoço ou para pôr no retrovisor. Se ele não rezar, serve para quê? A mesma coisa a Bíblia aberta lá em casa, lá, não lê, para que serve? Aí pior o outro que veio assim, padre, eu não tenho Bíblia, dá uma Bíblia para mim. Não dou, eu não dou, gente, é falta de vergonha na cara. Quanto que custa uma Bíblia? Menos que uma pizza. Aí a pessoa vem, eu não tenho Bíblia para Deus, é como se fosse um pobrezinho. Crie vergonha na sua cara e compre. Outra coisa, na internet tem, sabe, dê seu jeito se fosse isso. Um relaxo aí, ou então compra a Bíblia protestante. Padre, mas não é a mesma coisa. Você, veja só, você vai fazer uma prova, prova lá da autoescola lá, para ver se você não é doido, sabe, a psicotécnica, né? Aí a pessoa dá lá o livrinho para você estudar lá. Só que ele fala assim, tá faltando 7 capítulos. Como é que você vai fazer uma prova se está faltando 7 capítulos? Só que na Bíblia protestante não está faltando 7 capítulos, está faltando 7 livros.
É 7 livros a menos. Tiraram 7 livros. Você tem que ter Bíblia católica, gente. Padre, eu leio, não entendo. Fica Geles. Leia. Deixa que Deus faça com que a mensagem apareça. Na hora certa vai aparecer. Só que você tem que, de fato, consumir a palavra, ruminar a palavra, mastigar a palavra, tratar bem a palavra. Enquanto assembleia, muito mais ainda. O modo como eu escuto, não ser interferência para o outro, tomar cuidado com o benitinho do celular, tocando na hora inoportuna. Estou passando mal, estou de fato precisando ir no banheiro, levanta e vai, não tem problema. Agora tem gente que fica, sabe, arrumando desculpa para sair, arrumando desculpa para passear. Você que é da equipe de música, de liturgia, está tudo em ordem, está na página certa, eu sei qual é a página, aí leia o texto errado. O microfone está em ordem, por que não olhou o microfone antes? Já está com a luzinha piscando, já troca o microfone, a bateria, já deixa carregando a bateria. Não, é tudo daquele jeito. Ou está muito baixo, ou está estourando, que está dando microfonia, ou está... Já reparou em missa, em casamento, que o microfone dos músicos não dá problema? Mas o do padre, o da palavra, por que será? Cuida do microfone, da palavra, do padre, da mesma forma que está cuidando do microfone, do músico, daquele... É a palavra de Deus, gente. A gente tem que facilitar para que a palavra de Deus chegue para as pessoas. E acima de tudo é atenção. Deus é maior interessado de resolver aquilo que está no seu coração. Ele fala, Ele dá o direcionamento, mas você precisa escutá-lo. Tarefa. Eu sei que você ficou assim, é mesmo, né? Não prestei atenção na primeira leitura, não prestei atenção na carta aos Romanos. Você vai chegar em casa e vai reler de novo. Vai reler as leituras e o Salmo, e você vai ver como Deus fala para você. Está ali a palavra dele. Por último, o último cuidado, um cuidado que você tem que ter para você que vê na igreja, você que lê, você que sabe das coisas, você assim que já tem certa facilidade com as coisas de Deus. Qual é o cuidado que você tem que ter? Aí o cuidado do disjuntor. O que é isso? Quando o padre começou assim, Jesus ensinava com parábolas e disse: o semeador saiu para semear. Aí você conhece a palavra, você pensa assim: é a parábola do semeador, já sei. Aí tem um disjuntor na sua cabeça que faz assim, pá, desliga. Aí o padre fica falando e você fica lá brisando, sabe, como uma onda do mar, sabe, porque você acha que já conhece a palavra. Você vem para a missa, daí o padre começa: Jesus foi convidado para um casamento. O casamento de Caná da Galileia, as bodas de Caná. O disjuntor faz assim, pá, desliga. Aí você fica brisando: o padre está gordinho, nossa, Argentina, que raiva, hein, civilizada, sabe? Ninguém está... O padre pode estar lendo ali, falando palavra e voando com a cabeça, voando. Gente, todo mundo tem que estar atento, todo mundo tem que estar lutando contra essa distração. Por quê? Deus está falando. Mesmo que você saiba
a passagem, a cada dia, aquela passagem, como a palavra é viva, ela tem uma solução diferente para a sua vida. Vamos supor a passagem das bodas de Caná. Você escutando ela hoje, ela vai ter uma palavra direcionada para você que Deus está falando. Daqui 6 meses, essa mesma passagem vai ser outra coisa. Você tem que estar atento aos detalhes do texto. Não tem dia que você vem assim e fala assim: nossa, olha, eu nunca tinha prestado atenção, nunca tinha percebido isso aí que o padre falou. Detalhes do texto. Veja que o padre está fazendo uma homilia somente com a última frase: quem tem ouvidos, ouça. Não desliga o disjuntor. Mesmo você que conhece a palavra, que já fez teologia, que estuda, que você não desliga o disjuntor. Presta atenção, absorve a palavra. Ele é o maior interessado de dar soluções na sua situação, de te libertar, de dar cura, mas você precisa escutar. Escuta, Israel. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,